Quando Shiro vai atender a nora dela, a nora já chega dando um ultimato pra ela, chega falando que o filho dela, o Jeremy, não quer que ela participe do casamento. E é claro que com essa informação no meio dos dois peitos sem dar um bom dia, ela fica confusa, né? E pede pra repetir, pra ver se não viu errado, pra ver se tá certo mesmo. Ela diz que tá. A Nora diz que tá certo sim. E que ela tentou convencer ele do contrário, só que ele tá muito ocupado, não tem tempo nem pra ela. Imagine para essas decisões, né? E ela finge estar tristinha lá, coloca até o leque na frente da cara, certeza que ela tá rindo por trás. A Shiro pede para esperar e diz que não importa o que ele acha, porque ela é a mãe dele, ela tem que comparecer ao casamento dela. A Nora não gosta, fica com uma cara de funeral e ela volta no passado e lembra das palavras que o Jeremy falou. E esse dever materno do qual ela sempre fala que pode acabar amanhã, depois do casamento. Ou seja, tipo, quando ele casasse, ela ia perder o direito como mãe, porque ela só precisava criar alguém, né? Até a maioridade. E ele falou que seria legal se desse essa oportunidade dela escapar mais cedo dessa prisão que ela sempre falava, que a maternidade mais cedo podia, né? E a nora dela fica olhando ela com uma cara de 1000 jardas ali pra ela. A Shiro fica sem reação, diz: O Jeremy disse isso? Ela fica ali sem chão, né? A sensação de sem chão. Aí a nora dela fala que é claro que ela quer que ela tenha uma boa relação, apesar disso, ela não quer que tenha confusão no casamento, né? Aí ela pergunta se a Shiro entende isso e ela fica lá, né? Parece que a alma saiu do corpo e ficou só lá ela. E pergunta se o Jeremy disse isso. E ele não tá acreditando, né? Com esse choque todo, a Shiro lembra de uma briga que ela teve com o Jeremy, que ele falava pra ela que só tinha um mês que o pai dele faleceu e que ela tava ficando louca por ter achado um amante já, né? Aí ela fala que ele não precisa se preocupar com a herança, porque afinal de contas ela não quer se casar. Mas ele fala que não era isso que ele tava falando. Ele fala que ela separou ele de todos os parentes para vadiar por aí, né? Para ficar por aí, né? E ele fala que não vai deixar ela fazer isso algo a mais, né? Tipo, ela não vai deixar de graça isso, né? E ela fala, né? O que tu acha que tu vai fazer de um jeito bem irritado? O que tu acha que tu vai fazer? O que tu pode fazer? Você tem 10 aninhos, menino. E ela pergunta se ele acha que ela quer falar sendo mãe deles, né? Ela diz que é só que eles deixem ela em paz, que ela não tem obrigação de ouvir ele falar essas coisas, né? E até que ele se case e torne o Lorde da casa, ela vai ficar por lá, né? Ela fala pra ele pegar aquelas espadas piques deles e bacaçar ou xingar ela por trás com os irmãos dela, dizendo que ele pode fazer o que ele quiser. E ele fica totalmente em choque com isso. Ele não tá acreditando que ele tá a própria, tecnicamente, mãe, né? Madrasta. Aí ele fala como desejar, senhora Shiro. Aí corta, ela tá no quarto dela, acho que depois que a Nora foi embora, triste, abraçando o travesseiro. A empregada fica olhando pra ela lá, tadinha da empregada. E a Shiro tem um ataque de nervos e fala: Como podem fazer isso comigo? Como podem? Ela se pergunta como eles podem ser tão cruéis e nenhum deles tentou ajudar ela a fazer o Jeremy mudar de ideia, né? Ela fica lá com o coração partido, né? E ela fica chamando aqueles canalhas mal educados depois de tudo que eu fiz para criá-los. Como puderam fazer isso comigo? E ela fica lá chorando no colo da coitada empregada que fica lá só
aproveitando, né, o carinhozinho. Ela fala que não tá brava por não ir ao casamento, né? Brava porque isso mostra o que era menor, né? Que não teve nem a compaixão de convidar ela pro casamento. E ela pergunta, ué, Gwen, por favor, Gwen. A empregada, coitada, só concorda com ela. E ela pergunta, está certo, está certo. Shiro não consegue dormir de noite, né? Por causa disso. E ela fala que parece que as lágrimas dela congelaram. Ela tá lá, né? Com cara de peixe. Ela disse que 9 anos se passaram. Já se passaram 9 anos desde que o marido dela morreu, né? Desde que o pai daquelas crianças morreu. Ela fala que o filho mais velho, Jeremy, sempre olhou através dela como se ela nem existisse. O segundo filho, o Elias, o ruivo, delinquente, pregava sempre peças muito maldosas nela. E os dois gêmeos loiros sempre gritavam, fazendo birra, pedindo pela mãe real deles, né? Que tinha falecido. E que a família deles era de uma longa história de que protegia a família real, desde o primeiro quadrado que foi colocado lá, né? Desde a primeira barraca. E o seu nome era respeitado entre a nobreza, que eles tinham uma fortuna imensa, até cavaleiros, né? Até um esquadrão de cavaleiros só para eles. Então, uma tragédia aconteceu na família. Ela se tornou a viúva, porque quem controlava a casa era o ex-marido dela. E quando ela tinha 17 anos, ele morreu e ela ficou sendo a líder. Ela tentou fazer de tudo com que cumprisse o testamento do ex dela. Tudo seria controlado só por ela. E ela agia como se pudesse fazer qualquer coisa sem hesitação, né? Que ela seria a senhora cruel do território, que ela ficaria do lado da cama das crianças quando ficasse doente. E ela se tornaria a bruxa do castelo. Nessa aristocracia cheia de mentiras e falsidades, ninguém poderia acreditar no que ela se tornaria. Aí ela se lamenta falando, Jonan, fiz tudo para manter a minha promessa a você. E ela fala enquanto tá na janela dela, olhando pro vento, triste. Ela lembra da nora dela, das palavras que ela falou antes de ir embora, né, de fato. Ela falou que a culpa era dela mesmo, pela sua situação, e que a culpa era principalmente dela, né, por o filho dela não querer que ela participasse do casamento. E que ela tinha uma imagem cruel na sociedade e que ela deveria saber disso. É certo que o Jeremy realmente tenha ressentimento dela, né? Que ele guarde rancor dela. Ela fica abalada, né? E ela diz que ela lutou muito por essa vida. E ela se pergunta o que o Jonan deixou para ela, né? Ela pergunta pro Jonan quando foi que tudo deu errado.